Amém, meus irmãos, graça e paz. Você pode se sentar. Queria convidar você a orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, celebrando o Senhor. E como é bom, Deus, podermos participar da ceia do Senhor, onde obedecemos o Teu mandamento, Senhor, de fazer isso em memória do Senhor. Lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, da libertação do pecado, da purificação pelo Teu sangue, que é uma nova aliança que o Senhor fez conosco, que não se dissolve, que não se desfaz jamais. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, Senhor, fidelidade à Tua própria palavra, ao Teu próprio amor por nós. Que em nome de Jesus, Deus, nessa manhã o Senhor continue falando ao nosso coração através da mensagem. Estamos, Deus, com nossa mente e o nosso coração abertos para Te ouvir. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, toma cativo a nossa mente e o nosso coração nessa manhã, para que a Tua palavra, Deus, encontre solo fértil em nós. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor torne nessa manhã solos espinhosos, chão duro, solos pedregosos em solo fértil nessa manhã. É isso que nós te pedimos, Pai, para que a Tua semente que será lançada germine, cresça e dê fruto para a Tua glória. É isso que pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, a gente continua na nossa série sobre vidas transformadas e relacionamentos profundos. A gente vem falando desde o início do ano sobre profundidade em tudo aquilo que a gente faz no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a palavra dEle. E é isso que nós precisamos. Se eu e você estamos aqui na qualidade de filhos e filhas do Senhor, redimidos pelo Seu sangue, salvos em Cristo Jesus, então necessariamente a nossa vida precisa estar em transformação constante. Então eu e você, todos os dias somos confrontados pela palavra dEle, de modo que o confronto da palavra dEle gera em nós transformação. Então, se não há transformação na nossa vida cristã, alguma coisa está de errado. E veja, não é com a palavra de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa compreender isso de uma vez por todas, de que caminhar com Cristo necessariamente gera transformação em nós. Então, a gente não pode sair por aquela porta hoje da mesma forma que a gente entrou. Então eu espero em nome de Jesus que a palavra de Deus confronte você hoje. E que você fique com raiva de mim, ou fique com raiva do seu pecado. Esse é o objetivo. Há duas possibilidades quando o evangelho é pregado. Ou você tem raiva do pregador, ou você tem raiva do seu pecado. E que Deus me ajude a pregar o evangelho, não aquilo que eu quero dizer para você. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Essa série sobre vidas transformadas, relacionamentos profundos, toda é baseada no livro de Romanos capítulo 12. Da vez passada nós falamos sobre relacionamento com Deus, onde a gente estudou Romanos 1 e 2. E hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento comigo mesmo. E nós vamos estudar do verso 3 ao verso 8. Então você já abra a sua Bíblia e leia comigo, por favor. Romanos 12, 3 a 8, diz assim:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a visão que você tem de si mesmo? O que você acha de você mesmo? Qual que é a impressão que você tem a respeito de você mesmo? Uma coisa muito interessante é que o texto proposto aqui, Paulo começa dizendo, né? Para a gente pensar de nós mesmos com moderação e não pensar além do que convém. Na sequência do texto ele vai falar muito sobre vida comunitária. E aí numa primeira olhada você fala assim, puxa, mas o texto fala mais de vida comunitária do que de mim mesmo? Como assim? Porque na verdade Paulo está tratando aqui de uma visão que a gente deve ter de nós mesmos a partir do corpo onde nós estamos inseridos. Ou seja, o corpo de Cristo. O corpo do qual nós fazemos parte. Então, a visão que nós temos de nós mesmos deve ser a visão de quem é parte, e não o todo de um corpo. Então, não dá para a gente ter uma visão sobre nós mesmos de uma perspectiva egocêntrica, individualista. Já que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E, portanto, nós pertencemos a algo muito maior do que nós mesmos. Pertencemos à igreja de Cristo Jesus. Então, essa ideia do relacionamento comigo mesmo passa necessariamente por quem nós somos no corpo. Então, logo, qualquer visão que a gente tem que ter de nós mesmos precisa envolver o corpo. Precisa envolver o lugar que nós estamos inseridos. Então, para que o nosso relacionamento com nós mesmos seja realmente profundo e alicerçado em Cristo, como deve ser, nós precisamos pensar sobre algumas coisas importantes que eu quero destacar nesse texto aqui. Primeiro, que pensamos sobre nós mesmos. Segundo, quem somos entre os demais. E por último, para que são os dons que nós recebemos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma avaliação correta sobre nós mesmos. Tem uma historinha que eu quero contar para você, ler para você aqui, que diz que numa competição de matemática, uma competição global, estava envolvido ali 12 países, uma competição de matemática. E aí, no final da competição, sobraram duas equipes de dois países, um país oriental e um país ocidental, e fizeram uma pesquisa sobre a competência matemática dessas equipes e o sentimento de autoestima que eles tinham. Então, nessa final, esses dois países que sobraram fizeram essa pesquisa com eles e duas ironias foram, então, apontadas nessa pesquisa. Os estudantes orientais foram os últimos na estima de seu desempenho. Então, quando perguntavam para eles, daí, o que vocês acham, vocês vão vencer? Eles diziam, não, os outros
são tão competentes quanto nós e eu acho que todo mundo tem chance de ganhar. Mas foram o primeiro lugar na competência. Ganharam a competição. Já o país ocidental foi o último na competência, mas os primeiros na autoestima. Achavam que iam ganhar. A razão é que, junto com o rigor da busca pela excelência acadêmica, eram ensinados aos estudantes orientais princípios de humildade. Por outro lado, os estudantes ocidentais ocupavam a menor pontuação na competência, mas o primeiro lugar em autoestima, porque a despeito do desempenho pífio que eles tiveram, os estudantes ocidentais tinham uma visão elevada da própria competência que tinham. Então, eles foram ensinados de que eles eram os melhores. E às vezes é isso que a gente faz. Às vezes a gente tem uma autoestima mais elevada do que a nossa competência é. E muitas vezes a gente tem uma baixa autoestima, de acordo com a competência que temos, que pode ser grande. Então, talvez o Senhor queira, à medida que nos transforma, equilibrar isso em nós. De modo que a nossa autoestima esteja equilibrada em Deus. E seja de acordo com a nossa competência nas coisas. Paulo começa dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Então é assim que Paulo inicia a sua fala, dizendo de onde vem a sua capacitação, de onde vem a sua autoridade. É pela graça que lhe foi dada. Por quem? Pelos seus méritos? Por quem Paulo é? Porque se você olhar na palavra de Deus, você vai ver o currículo de Paulo, que é um currículo impecável. Não, a graça que lhe foi dada só pode vir de Deus. E é por essa graça que ele diz, que ele fala, que ele tem autoridade. Então, veja que Paulo, mesmo tendo sido chamado por Deus, credenciado por Deus, capacitado por Deus, ele se considerava o pior dos pecadores. Como ele diz lá em 1 Timóteo 1,15, que ele fala, dos pecadores eu sou o maior. Então Paulo tinha essa consciência de quem ele era em Cristo. E aí ele vem com essa, não pense de si mesmo além do que convém. Então nós não podemos ter aqui nenhum tipo de complexo de superioridade. Onde a soberba, a arrogância ganha espaço no nosso coração. A ideia aqui é que nós não tenhamos esse tipo de hiperpensamento, que é isso que a palavra quer dizer. Um hiperpensamento sobre nós mesmos. Em outras palavras, não fique se achando. Não sofra desse complexo de se achar demais. De se achar a última bolacha do pacote. Do gás da coca. Pelo contrário, diz Paulo, pense com moderação. Por outro lado também, a gente não pode ter um complexo de inferioridade. Porque se nós nos rebaixamos, nós negamos, olha só isso aqui, nós negamos a maravilhosa posição que nós temos de filhos de Deus. Porque se eu e você estamos aqui na qualidade de quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua própria vida, a palavra de Deus nos chama de filhos. Filhos de Deus. Então não tem espaço para um complexo de inferioridade. Daquele tipo de, ai, puxa, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, como sou pobre coitadinho. Um coitadismo exacerbado. É pouco ser amado por Deus? E nós aqui celebramos a ceia porque Deus nos amou tanto
que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. É pouco ser amado por Deus? Então, como a gente pode, como crentes no Senhor, se sentir inferiorizados? Percebe que essas coisas são incompatíveis com a vida cristã? Um complexo de superioridade e um complexo de inferioridade. Não cabe. Não andam juntas. Então, qual é o parâmetro pelo qual nós devemos pensar sobre nós mesmos? É o que vem a seguir. Ele diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso quer dizer que uns têm mais de Deus, outros menos? Tem mais fé ou menos fé? De forma nenhuma. Nós devemos nos medir pelo Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós, absolutamente todos nós. Mais uma vez, se eu e você estamos aqui em Cristo Jesus, todos nós fomos batizados por um mesmo Espírito e enxertados no mesmo corpo. Então não tem como um ser mais, outros menos. Somos todos parte desse mesmo corpo com a sua mesma importância. Somos unidos em Cristo. E graças a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, não existe cristianismo solitário. Não existe cristianismo sem a igreja. E aqui entenda a igreja com o I maiúsculo. Eu não estou dizendo da igreja Batista Catuaí, que é uma fração dela. Mas a igreja de Jesus Cristo, que se reúne nos 4 cantos desse mundo, da qual fazemos parte. Isso nos faz ir para o próximo ponto, que é a gente ter uma dimensão correta sobre quem nós somos entre os outros. Do versículo 4 e 5, Paulo vai fazer essa comparação da igreja com um corpo, o corpo humano. E Paulo gosta dessa ilustração. Ele faz isso outras tantas vezes aí no Novo Testamento. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, que é mais detalhado. Ele fala em Efésios 1. Ele fala em Efésios 4. Aliás, quem veio na aula aqui quinta-feira já teve uma boa ideia sobre isso. Aliás, foi muito boa a aula. Se eu fosse você, eu viria nessa próxima quinta, que dá tempo ainda. Para isso tem que fazer a tarefa. É ler capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios e dos capítulos 15 a 20, não é isso? De Atos. Tarefinha, faz a tarefa e vem quinta-feira aqui, 7 horas para oração e às 20 a gente participa da escola bíblica. Então Paulo gosta disso, ele fala também em Colossenses 1, ele gosta de comparar a igreja com o corpo humano. Agora ele vai nos convidar a entender o nosso papel nesse corpo. Ou seja, como viver e trabalhar juntos, sendo parte desse corpo. Ele começa assim, dizendo que num só corpo temos muitos membros, nem todos com a mesma função. Então essa analogia do corpo está presente aqui. E como eu disse, em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver com bastante detalhe isso. E ele dá exemplos sobre isso. E Spurgeon diz alguma coisa muito legal sobre isso, que eu quero ler para você. Ele diz assim, se a mão fosse feita exatamente como o pé, não teria 10% da utilidade que tem. Se o olho tivesse, senão a mesma faculdade do ouvido, não seria capaz de ver, e desse modo todo o corpo sairia perdendo. Imagina se o olho quisesse ouvir. E falar, não, enxergar não gosto não, eu vou só ouvir agora.
Imagina como o corpo ficaria. E ele diz assim: começamos a comparar os olhos, ouvidos, pés e mãos e dizemos, essa é a melhor capacidade? Não. Cada um deles é completamente necessário. Portanto, não se comparem entre si, pois se estão no corpo de Cristo, cada um é necessário. A peculiaridade que você possui e a que seu irmão possui tem seu lugar no corpo coletivo e são preciosos diante de Deus. Eu lembro de uma vez estar com um amigo meu, Vanderly, cara, um excelente músico, hoje pastor de uma igreja presbiteriana, e a gente estava juntos adorando a Deus, ele com o violão dele, e eu do lado dele, a gente cantando algumas músicas, e ele é um exímio violonista, toca muito bem. E eu vendo ele tocar, e eu disse para ele assim, cara, como eu queria saber 10% que você sabe tocar violão. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, Deus te deu outras habilidades. E eu fiquei pensando, falei, é verdade. Porque às vezes a gente olha a habilidade dos outros e pensa assim, puxa, essa habilidade, como eu queria ter. Como essa habilidade é maravilhosa. E ignora a habilidade que Deus nos deu. E às vezes engaveta. Deixa de lado. Criando teia de aranha. Não dá utilidade para ela, porque muitas vezes a gente olha a habilidade do outro e as inveja. Sendo que cada um foi chamado para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Paulo diz, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, se eu e você estamos em Cristo, mais uma vez, então, necessariamente somos membros uns dos outros. Olha só que interessante. Não meramente fazemos parte de um hall de membros de uma igreja, mas somos membros uns dos outros. Por isso que às vezes eu fico intrigado com o apego que algumas pessoas têm com hall de membros. Tem gente que está rolado na igreja como num hall de membros e não frequenta a igreja há anos. Mas faz questão que o seu nome esteja ali. Me explica isso. Porque se a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui claramente, somos membros uns dos outros. Se somos membros uns dos outros, que diferença fará se o meu nome está num hall de membro? O que vale, na verdade, é o relacionamento que eu tenho com você e você comigo. Isso é igreja, meus irmãos. Membresia de igreja funciona assim. Só faz sentido se eu e você temos relacionamento um com o outro. Somos membros um dos outros. Porque aí a gente forma uma comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual vai além de membresia de igreja, vai além de prédio, vai além desse auditório confortável, vai além dos eventos que a igreja promove, vai muito mais do que isso. Porque somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E se falamos de profundidade na vida cristã, isso precisa ser verdade na nossa vida, meus irmãos. Não dá para ser uma frase de efeito da Bíblia ou de um sermão de domingo. Precisa ser realidade na nossa vida. Porque vidas transformadas requer isso de nós. Requer transformação de vida. E, portanto, profundidade nas coisas que nos propomos a fazer. Então, por isso, quem é você no corpo? Quem é você na comunidade espiritual que o Senhor Jesus lhe plantou? Qual o seu papel nela? Qual que é a sua parte no corpo? E se a parte que lhe cabe não aparece,
Como você fica? Nós devemos ter a compreensão de que nós somos chamados por Deus para fazer parte de um corpo e não para fazer carreira solo, uma carreira cristã, sozinha, solitária. Então faça aquilo que lhe é proposto fazer com zelo, com dedicação, com amor. O terceiro ponto é que nós devemos ter uma compreensão correta dos dons espirituais que Deus nos dá. Então nós devemos saber que cada um de nós é presenteado por Deus com esses dons, para que a gente possa desempenhar o nosso papel no corpo de Cristo, para fazer a nossa parte. Mas você precisa saber que o dom que certamente você tem, e eu tenho certeza que você tem, não é para que você seja beneficiado. Veja, Deus não te dá um dom para que você fique se achando, lembra? Você não pode ter um pensamento. Mas o dom que Deus te deu é para abençoar o seu irmão. Não é para o seu benefício próprio. Não faz sentido. E o dom que o irmão que você tem recebeu de Deus é para te abençoar. Então, primeiro, permita ser usado por Deus para abençoar outra pessoa. E segundo, se permita ser abençoado. É interessante que às vezes a gente tem a impressão que quando as pessoas estão em dificuldade, em alguma dificuldade na vida, elas se afastam da igreja, dão uma sumida. E aí você vai atrás, vai saber, não, estou passando por uns problemas. Oxe, mas era para você estar aqui, para que os irmãos dotados das bênçãos de Deus possam te ajudar. Ele vai dizer assim, temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, a palavra dons aqui é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Ou seja, não tem nada que você faça para que Deus fale, puxa, olha como ele está indo muito bem. Vou presenteá-lo com um dom. Deus graciosamente te dá para que você seja bênção. Então, esse dom, que como Paulo fala, vem da graça de Deus. E por isso que os dons que Ele nos deu não devem ser desperdiçados. Não devem ser arquivados. Não devem ser enterrados. Veja, Deus te deu um dom. E eu estou certo disso. Que cada um aqui que está em Cristo é dotado de algo que Deus deu. Deus te deu um dom. E nós não devemos desperdiçar esse dom. Nós não devemos colocar esse dom na gaveta e falar, não é o meu momento. Prefiro esperar um pouco. Não faça isso. Porque se Deus deu, é para que você deva usar. Não caia na besteira de arquivar os seus dons, nem de enterrá-los. Deus espera que nós usemos os dons que Ele nos deu para benefício do corpo. Segundo os comentaristas, cerca de 17 dons registrados no Novo Testamento. E Paulo vai listar alguns deles agora, na sequência do texto. Ele vai dizer, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, profecia aqui não é como muitos pensam, que é revelação do futuro. Acredite você, tem gente que procura profeta por aí, para saber o que vai acontecer. Fui no profeta aí, falou que vai acontecer isso, isso e aquilo na minha vida. Que Deus tem algo muito bom preparado para mim. Que novidade, hein? Profecia não é isso, não. Profecia está mais ligado com
o anúncio e com a denúncia. É para isso que a profecia serve. Tem a ver com a proclamação da palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas foram aqueles que foram usados por Deus para registrar as revelações que temos aqui. Todas as revelações que precisamos estão aqui. Absolutamente todas. E o profeta proclama essas verdades. É isso que ele faz. Então, hoje, entender as Escrituras e explicá-las é papel do profeta. Então, na proporção da fé, quer dizer que o profeta deve crer na palavra da qual ele profetiza. Claro. Porque senão não tem sentido. Há muita gente falando sobre a Bíblia, pregando sobre a Bíblia, mas sem um pingo de fé no que ela diz. Por isso é que muitas vezes o que ela diz pode parecer legal, pode ser maravilhoso, mas fica aqui e não desce para o coração, causando transformação. De novo, o problema não está na palavra. Está na forma como você a usa. Então, as verdades bíblicas não podem ficar no campo intelectual. Elas precisam causar transformação dentro de nós. Precisa borbulhar a coisa aqui dentro. Precisa incomodar mesmo. Precisa gerar em você um desejo de mudar de vida. Precisa gerar em você inconformidade com o seu estado atual. Eu entrei por aquela porta de uma forma hoje e a palavra tem me confrontado para viver diferente disso. Aí ela começa a valer na minha vida e na sua, como palavra de Deus. E a tarefa do profeta é explicá-la, crendo. Você pode contribuir com esse ministério de profecia na pregação da palavra, não só neste púlpito. Você pode... Tem várias frentes na igreja, tem os PGs, tem o encontro dos jovens. Você pode se voluntariar para dar alguns devocionais. Então, se você deseja saber um pouco mais sobre isso e de como você pode participar, fala com o Zé Luiz e a Beatriz, que são os coordenadores do PG. Fala com o Ricardo e a Anitta, que são os líderes de jovem. Fala comigo, que haverá oportunidades de você exercer esse ministério, esse dom de profecia. Ele diz, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, se a profecia tem a ver com demonstrar o amor de Deus pela palavra, o ministério é a demonstração do amor de Deus pelos atos de serviço. Então, se o culto está acontecendo hoje aqui, é porque alguém trabalhou para que ele acontecesse. Se você entrou por aquela porta lá hoje de manhã e tomou um cafezinho, é porque alguém fez esse café. Se você cantou músicas aqui hoje, é porque alguém esteve aqui bem mais cedo que você para passar as músicas, para ligar a mesa de som, para cuidar para que o som fosse agradável aos seus ouvidos. Se você que está em casa assistindo, foi porque alguém pagou a internet, pôs a internet ali, tem computador, está transmitindo. Ministério é isso. Aliás, o João, nosso professor, falando sobre Efésios, na quinta-feira ele deu uma introdução que eu achei bem interessante, ele falando sobre ministério, porque algumas pessoas realmente vieram falar comigo, mas esse nome que a gente tem na nossa escola, na Escola de Formação Ministerial, mas eu não sei se eu quero ser ministro. Todos nós somos. Porque ministério é serviço. E todos nós somos chamados para sermos servos de Cristo. Servindo a igreja. Então, escola de formação ministerial é quando a gente tenta, através da escola, formar servos. Para que você atue no ministério, de alguma forma. Que é chamado de todos. De
todos. Ai, mas eu quero ficar só no banco por um tempo. Depende desse tempo aí, meu irmão. Ó, presta atenção nesse tempo. Então, se é ministério, dedique-se ao ministério. Existem pessoas desenvolvendo esse dom de ministério todo dia na igreja, que é a diaconia. O servo, a palavra diácono significa servo. Você pode servir em diversas áreas da igreja com diaconia. Como a própria diaconia que nós chamamos aqui, que é quem faz o café, que é quem prepara os cálices da ceia, os pãezinhos, que é quem cuida da limpeza, que é quem cuida do estacionamento, que dá uma olhada para que seu carro fique ali protegido. A diaconia faz tudo isso. Que é para que o culto aconteça, para que o som esteja bem regulado, para que os microfones funcionem, para que você esteja sentado num banco confortável, para que o chão onde você pisa esteja limpinho. Diaconia. Essas coisas acontecem na igreja, que às vezes a gente nem percebe. Lembra que eu falei? Às vezes, quando o nosso ministério, o nosso trabalho na igreja não aparece, como que a gente fica? O trabalho dessas pessoas não aparece. Quem fez o café hoje? Você sabe? A Silene sabe, a Lilian. Eu não sabia. A Lilian e o Malik fizeram o café que você tomou hoje. Então, se você deseja servir no ministério de diaconia, fala com a Neia, que é a líder do ministério. Fala com o Fábio para servir ali na projeção, na mesa de som. Fala com a Sirlene para servir na recepção. Para servir no acolhimento. Fala com o Jailton para servir no ministério de louvor. Tem espaço em todos esses ministérios. Todos esses ministérios carecem de gente. Ele diz, o que ensina, dedique-se ao ensino. A mensagem de Cristo não deve ser apenas proclamada, mas também explicada. Então, a pessoa que tem esse dom, ele gosta de estudar, ele gosta de examinar as Escrituras, ele gosta de pesquisar. Para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos de quem está recebendo esse ensino com clareza. Então, examinar a palavra de Deus para essas pessoas causa alegria. Dá satisfação de fazer esse tipo de coisa. De compartilhar com os outros aquilo que ele aprende da palavra de Deus. E todo crente é capaz de ensinar em algum nível. Então você pode servir, por exemplo, na nossa escola de formação. Você pode servir, por exemplo, no ministério com crianças, dando aula, desde os pequenininhos no berçário até os pré-adolescentes. Ah, não dou conta de pré-adolescente. Ok, tem o berçário. Tem os juniores. Eles vão crescendo, vão ficando mais um pouquinho difícil. Mas compensa, é satisfatório contribuir lá. Porque, perceba, o evangelho está sendo ensinado para esses pequeninos. Quer privilégio maior do que participar disso? De anunciar o evangelho para esses pequeninos. Às vezes a gente encontra pessoas, eu e a Ana encontra pessoas que foram de uma igreja onde a mãe da Ana participou. E as pessoas falam, eu tive aula com a dona Júlia. Pessoas que já são adultas hoje estão firmes na fé. Olha que maravilhoso é se alguém, um dia você encontrar, fala, puxa, você me deu aula no Ministério Infantil. E quando você deu aula, eu conheci a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É ou não é um privilégio poder participar disso? Hã? O que você está esperando então? Dá o seu nome para a Silvia lá, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Ele diz, o que exorta, faça-o com dedicação. De novo, eu já falei isso aqui algumas vezes, exortação não é dar dura em ninguém, não é dar bronca em ninguém.
Se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação tem a ver com a consciência e as emoções. Então, quem exorta tem a habilidade de se colocar ao lado de alguém para aconselhar. Então, quando você vê alguém em dificuldade, você chama para o seu lado e diz: meu irmão, minha irmã, me permita te ajudar. O que está acontecendo com você? Isso é exortação. E aí você traz um aconselhamento, de preferência bíblico. Necessariamente bíblico. Então você está exercendo esse dom de exortação, que é de encorajar a pessoa, que é de fortalecer a pessoa, que é de consolar a pessoa. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Esse é o dom de tornar a doutrina viva, prática na vida da pessoa. Então ele chama para o lado e encoraja a tornar prática o ensino. Você pode ajudar no aconselhamento das pessoas com dificuldade. Você pode falar comigo, pode falar com um dos presbíteros. Há sempre alguém precisando de aconselhamento. Há sempre alguém precisando ser exortado, ou seja, encorajado, consolado. Às vezes tem alguém enlutado, às vezes tem alguém doente, às vezes tem alguém com um familiar doente, que precisa ser consolado, que precisa ser encorajado. Às vezes tem alguém se sentindo mal, inútil. Eu lembro uma vez que conversando com um jovem, e aí orei com ele, e aí no final da oração eu falei assim: cara, eu queria te dizer que você é útil no reino de Deus. Esse menino começou a chorar de uma forma tão copiosa. Eu falei: não, o que eu falei de errado, né? Eu falei: meu Deus, fiquei preocupado ali com ele, chorando muito assim. E aí eu abracei ele, esperei ele se acalmar. Eu falei: o que houve? O que aconteceu? Ele falou assim: nesse dia eu estava pensando no quanto eu era inútil para minha família e para a igreja. E aí ele falou: no que eu posso ser útil? E aí esse rapaz foi servir na igreja. Serviu na música, serviu em outras áreas. Hoje esse rapaz é diretor de uma mega empresa em Curitiba. Foi porque eu abracei ele? Não, foi porque talvez houve um encorajamento de alguém que estava se sentindo inútil. Uma palavra de encorajamento pode mudar tudo. Mas às vezes a gente prefere dar dura, desencorajar. Mas nós somos chamados para encorajar. Ele também fala: o que contribui, faça com generosidade. Essa é a habilidade de ofertar, de repartir, de compartilhar os seus bens. Aqueles que têm de graça, aqueles que recebem de graça, também devem dar de graça. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, 7, que Deus ama quem dá com alegria. Então ninguém gosta de receber um presente de quem está triste por se dispor daquilo. Você já recebeu um presente de alguém que te deu algo assim com peso? Não queria dar? É ruim. Você fala: não, deixa para lá. Fica para você, né? Principalmente quando a gente era criança no recreio, né? Você pedia uma mordidinha, a pessoa... Você falava: se eu comer, você vai dar dor de barriga depois, certeza. Ninguém gosta de receber aquilo que é dado de mau grado. Muito menos Deus. Então a oferta tem que ser generosa. E o que é ser generoso? É saber que tudo que você tem não é seu. É de Deus. Tudo. A gente fala: quanto a gente tem que contribuir? Ao dízimo? 10%? Não, meu irmão, é tudo. Tudo. Tudo que você tem é de Deus. Mas a palavra diz que nós devemos dar conforme o nosso coração manda.
E também diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então tudo isso que eu falei da igreja aqui, o cafezinho que você toma lá embaixo, a internet que a gente usa para transmitir, tudo custa dinheiro. As pessoas que trabalham um tempo e dedicam sua vida, tempo integral na igreja, recebem para isso. O prédio é alugado. Então contribua. Isso é parte de todos. Me entristece saber que não só o problema desta igreja, mas é um problema das igrejas como um todo, é que sempre uma pequena parte contribui. Sempre. Só uma pequena parte participa. É como se a gente fosse numa pizzaria, como o Paulo Borges disse aqui uma vez, e todo mundo comesse da pizza e na hora de ir embora fica lá só 4, 5 pagando a conta. É bom comer a pizza. Mas também é bom quando a gente reparte. Isso cabe a todos nós. Todos nós. Ele fala: o que preside, faça isso com zelo. Trata-se daqueles que têm o dom de liderar, que têm o dom de dirigir, de controlar. A palavra dá a ideia aqui de quem está à frente, de quem é um superintendente, que é um protetor, que é um guardião. O líder é aquele que influencia pelo exemplo. Alguém disse uma vez que uma igreja na qual essa função é negligenciada é como um rio sem leito. Muitas coisas se dispersam e não produzem resultado. Você pode contribuir servindo na diretoria, se candidatando a uma vaga. Meus irmãos, todos os anos nós fazemos indicação aqui para a diretoria. Vem lá, aparecem inúmeros nomes muito interessantes. Gente que pode ser presidente, gente que pode ser tesoureiro, gente que pode ser secretário, gente que pode fazer parte do exame de contas. Mas é um suplício conseguir nomes que vão para a Assembleia, porque ninguém quer fazer essa função. A pergunta é: por quê? Qual é o medo? E eu digo: não, mas a diretoria se reúne uma vez por mês. Não, melhor não. É um sofrimento conseguir nomes. Fica eu e Nedson lá ligando para um monte de gente. Por favor, você foi indicado. Aceita ir para a Assembleia, dê o seu nome lá para que as pessoas possam votar e te eleger presidente da igreja. Em 2019, nós mudamos o estatuto, onde pastores não podem fazer parte. Pastores não. O pastor da igreja não pode fazer parte da diretoria. E eu dou graças a Deus por isso. Porque, de fato, o pastor não deveria se envolver com as questões administrativas da igreja. Por isso, toda a igreja poderia se colocar à disposição para fazer essa função, presidir a igreja, ser o tesoureiro da igreja. No entanto, a gente vê sempre os mesmos se colocando à disposição. Pense nisso. Talvez na próxima indicação, no ano que vem, você se coloque lá como voluntário para concorrer a uma dessas vagas na diretoria. E por último, ele diz: quem exerce misericórdia, faça com alegria. Quem tem esse dom, meus irmãos, leva os outros a se envolver com os que sofrem. E socorre, estende a mão. É o dom do consolo. É pôr o coração na miséria do outro. É sofrer com o outro. É ter empatia do outro. A igreja de Jesus atrai gente fraca. Gente com problema. Muitas vezes destruídos, doentes, pobres. Só que na igreja existem aqueles que são dotados por Deus para cuidar dessas pessoas, para exercer misericórdia, para que eles possam se compadecer delas. Jesus era assim. Quando Jesus olha a multidão, a palavra de Deus diz que ele teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas. Como o quê?
ovelhas sem pastor. Então Jesus, quando olha para uma multidão cansada e abatida, ele se compadece. E eu e você somos chamados a imitar o nosso mestre. Há uma multidão ao nosso redor, cansada e abatida, porque são ovelhas sem pastor. E um dia Deus os trará a esse lugar, em nome de Jesus. E precisamos de gente com dom de misericórdia para acolhê-los. Não de julgamento, de misericórdia. Isso deve ser feito com alegria. Então você pode trabalhar, por exemplo, na ação social. Você pode falar com o Nedson. E sabe que tem gente que precisando, passando fome. Nós temos um ministério de ação social. Que pode doar uma cesta básica. Que pode ir lá visitar, ver o que está precisando. Você pode falar com o Felipe Aniede e ajudar aqui no refúgio universitário. Domingo passado eu encorajei as pessoas a virem aqui preparar um bolo. Vire aqui preparar um bolo. Para que o cheirinho gerasse aqui um ambiente de casa e tal. Lembra disso? Na segunda-feira o Alexandre veio aqui e fez pão de queijo. Acho que na quarta, né, a Sara veio e fez um bolinho de chocolate. E uma menina testemunhou para a Niede dizendo assim, uma estudante de medicina, falou assim, olha, eu sou tão feliz vindo aqui, que se eu pudesse eu viria todos os dias. Isso é igreja. Isso é igreja. Uma igreja que é relevante, que faz a diferença nesse mundo caído. Uma menina que talvez não conheça Cristo e está longe da sua família, por causa de um bolo, começa a enxergar Cristo. Sirva nessas áreas, fale com o Neto, fala com o Felipe Aniede. Dá para ajudar. Então, meus irmãos, para finalizar, quando a gente entende bem o nosso papel no corpo de Cristo, certamente o nosso relacionamento com a gente mesmo se torna cada vez mais saudável, se torna prazeroso. Nós encontramos realização. A nossa satisfação começa a encontrar sentido. Em quem? Em Cristo, que é a fonte da nossa alegria e da nossa satisfação. Não o outro. Não no prazer que a gente sente pelas nossas realizações, mas em Cristo, que não nos decepciona nunca. Então, quando a gente está satisfeito em Deus, nós nos alegramos nele e com isso nós glorificamos a Ele, cumprindo o nosso papel, cumprindo o nosso propósito para o qual nós fomos chamados. Como diz o versículo que eu gosto tanto e eu falo, repito tantas vezes aqui, de 1 Pedro 2,9, que diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos aqui a natureza de quem nós somos. Percebe aqui que é vocês a palavra. Não está dizendo que você é parte da geração eleita, você é um sacerdote real. Não, não. É plural aqui. Então, nós temos a natureza de quem nós somos. Quem nós somos? Juntos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Plural. Só somos tudo isso se estivermos juntos. Também temos aqui o propósito para o qual nós temos essa natureza. Qual é esse propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito meu e seu, juntos. Anunciar as grandezas de Deus. E quando a gente tem natureza e propósito andando junto, a gente encontra identidade. A identidade minha e sua está no versículo 10, quando ele diz assim, antes vocês nem eram povo, agora são povo de Deus.
Então, meus irmãos, o relacionamento comigo mesmo parte de quem eu sou no corpo. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a ser diferente. Se você ainda não se envolveu com o corpo de Jesus, com o corpo de Cristo, no qual você está inserido. E se você está aqui hoje é porque você está inserido neste corpo. Então eu quero te encorajar a servir a igreja. A servir Jesus amando a igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, ela possa de verdade nos confrontar. E que, Senhor, em nome de Jesus, nós tenhamos sido transformados nessa manhã. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Para que haja transformação em nós. Em nome de Jesus. Que o Deus de amor, o nosso Pai, que a graça do Filho entregue naquela cruz por nós, e a comunhão do Espírito Santo que nos acolhe, que nos encoraja e que caminha ao nosso lado, nos una sempre uns aos outros e a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, tenha um domingo abençoado e que em nome de Jesus você possa refletir em como você pode fazer parte desse corpo de Cristo de uma forma efetiva, verdadeira. Que Deus te abençoe.